Ele é sábio pleno, totalmente sábio, amém? E Deus é extremamente maravilhoso. Quando nós olhamos para a criação, irmãos, nós vamos ver que há uma ordem na criação, amém? Nós vamos ver que as coisas não são feitas por acaso. Esse conceito de achar que as coisas são feitas por acaso não provém de pessoas sábias, amém, irmãos? Tudo há uma causa. Nós falamos isso lá no primeiro estudo. Há uma causa para todas as coisas. Deus é a causa primeira de todas as coisas, amém? E nós percebemos que todas as coisas têm uma causa. Nós não podemos observar um fato, uma ação, sem observar a causa, ou seja, sem procurar entender a causa daquele fato, daquela situação. Isto é também ter sabedoria, amém, irmãos? Toda a criação de Deus, Deus é um ser perfeito, pleno, verdadeiro, amoroso e sábio, amém? Há uma ordem em tudo, há sabedoria de Deus em tudo. Você não pode ser, nem eu posso ser sábio pleno, perfeitamente sábio, mas temos que buscar a sabedoria de Deus para nos aproximarmos a cada dia mais do Senhor. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento ele tem. Isso está em Jó, capítulo 12, versículo 13. Olha o que está escrito também em Colossenses, no capítulo 2, versículo 3. Em Jesus Cristo, isso aqui é Paulo dizendo, né? Em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, amém? Você consegue sentir na pele, igual eu estou sentindo aqui quando leio esse texto? Hein, irmãos? Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É por isso que eu digo sempre para os irmãos, quando na história da humanidade, século XVIII, XIX, quando nós tiramos a metafísica, né? Os grandes intelectuais tirou a metafísica da filosofia, da ciência, que colocou Deus de lado, acabou tudo, irmão. O mundo desmoronou, amém? Por quê? Porque tiraram o bem supremo de todas essas questões, tiraram o bem supremo da realidade. Quando tiraram o aspecto de Deus, da verdade, o aspecto da sabedoria divina, das ciências, das matérias que são estudadas hoje, que são ensinadas hoje, tiraram tudo. Porque todo conhecimento hoje é fragmentado. Se você conhece um pouco, estuda um pouquinho, já frequentou a faculdade, você sabe, o conhecimento é fragmentado. É um monte de especialista que só sabe daquilo que ele fala, só que ele quer dar pitaco em outras áreas que ele não conhece. Quando os antigos tinham um conhecimento unificado, que era sabedoria, amém? Ou seja, eles conheciam não tudo de tudo, mas um pouco de cada coisa e acabavam unificando em Deus, ou seja, no conhecimento pleno. Nós sabemos que as coisas não têm só um lado, amém? Não há só uma verdade. Não posso estudar psicologia e querer entender tudo a partir da psicologia, porque a psicologia é só um aspecto do conhecimento. Então há outros aspectos do conhecimento, como a vida. Eu não posso entender o ser humano só pelo que ele fala, mas também pelo que ele sente, pelo que ele é em essência. Amém? E assim por diante. Há sentimentos, há um monte de coisa. Vamos se dizer assim, há questões, várias questões que formam um ato ou um fato, amém? Não é uma coisa separada. Por isso que eu sempre digo para os irmãos, não há conhecimento sem unidade, amém? Quem estuda comigo sabe, eu digo, não há conhecimento sem unidade. Você não basta você estudar uma coisa só, ficar estudando só aquela coisa, porque você não vai ter conhecimento pleno. Você vai se doutrinar, mas não vai ter um conhecimento pleno da questão, pois o conhecimento tem que ser unificado. Você deve estudar vários temas e unificar em um só. Amém? Nunca entender uma matéria, principalmente na teologia, de forma separada. Ela tem que se unificar de forma a formar uma visão, né? Uma cosmovisão. Amém, irmãos? Rapidinho aqui para terminar. Vamos ler aqui, ó. Olha só, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência.
Amém? Então, na plenitude dos tempos, Deus revela um mistério à humanidade. Um mistério que estava oculto em Deus, que era o plano da salvação, o Cristo, a manifestação do Filho de Deus. E toda a sabedoria e os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos em Deus. Se buscarmos a Deus, vamos nos aproximar disso, amém? E para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. A ressonância desse atributo nas criaturas inteligentes. Amém? Deus é a fonte de sabedoria. É nele que devemos buscá-la, pois a sua palavra dá sabedoria aos simples. Olha só, está em Salmo 19, 7 e Salmo 119, 130. Amém, irmãos? Então, Deus dá sabedoria aos simples. Amém? Você não precisa ser um erudito. Deus não está preocupado se você tem um diploma na parede. Deus está preocupado se você quer buscar a Ele, entender a Ele, conhecer a Deus e obter sabedoria de Deus. Amém? Vamos ler aqui Tiago 1,5. Esse aqui é clássico, né? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e se-lhe-á dada. Olha que coisa maravilhosa. Está lá em Tiago. Uma coisa que só passar por cima aqui. A questão da interpretação. A Bíblia diz, peça a Deus que dá a todos liberalmente, não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Aí o cristão, alguns cristãos pensam assim, então eu vou pedir sabedoria a Deus, mas não vou buscá-la. Ele vai só pedir a Deus que Deus dá liberalmente. Só que ele não entende, porque ele não conhece a Deus, não conhece os atributos de Deus, ele não entende como é que Deus dá essas coisas. Amém? Claro que Deus pode fazer um milagre, fazer qualquer coisa, irmão. Só que essas questões de sabedoria, de verdade, nós temos que ter um interesse. Amém? Eu tenho que buscar sabedoria, mas Deus não vai da noite pro dia estralar o dedo e eu vim me tornar sábio. Não é assim. Ah, vou pedir Deus. Não, Deus vai te dando com ações da vida. Amém? Deus vai colocar situações na sua vida e vai te preparar. Deus está trabalhando em nossas vidas e nos tornando mais sábios. Então peça sabedoria a Ele, mas não reclame, porque as situações, as circunstâncias são para te formar uma pessoa mais sábia. E tem que buscar sabedoria, conhecimento de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus e do conhecimento de Deus, mais sábios nos tornamos. Amém? Vamos lá, Isaías 40, 14, é o último texto aqui desse estudo, amém? Diz assim, ó, com quem tomou conselho para que ele desse entendimento, ele mostrasse as verdades do juízo, ele ensinasse sabedoria, ele fizesse notório o caminho da ciência. Isaías 40, 14, com quem? Com Deus, amém? Então que nós possamos... acho que deu para entender, né, um pouco desses três atributos, da sabedoria, do amor e o atributo da verdade, que nós possamos entender melhor esses atributos, saber que esses atributos são qualidades que Deus tem e que quer que nós tenhamos também. Amém? Cristianismo exige que nós pratiquemos as obras de Deus, façamos as obras de Cristo, nos tornamos a cada dia, não vamos chegar a ser perfeitos, amém? Mas nós devemos buscar a chegar, a nos aproximarmos a cada vez mais de Cristo, amém, irmãos? Através da oração, da leitura da palavra e da busca pelo conhecimento do Senhor. Amém, meus irmãos? Então que Deus em Cristo vos abençoe, que você possa colocar no seu coração essas doutrinas de forma prática e não só teórica, que você entenda essas doutrinas, mas pratique ela na sua vida, entenda que não são só doutrinas, amém? Não é só uma teoria para você conhecer, ela é uma teoria, né? uma doutrina prática para nós, amém? Tudo isso tem que ser aplicado em nossas vidas. Nós temos que viver de acordo com essas doutrinas. Eu só falei de 6 atributos, né? 3 incomunicáveis e 3 comunicáveis, mas você pode pesquisar e estudar mais sobre os atributos de Deus aí, em nome de Jesus. E na medida do possível, vamos falando de algum atributo aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe e que Deus possa continuar abençoando a vida de todos os irmãos aí.
Deus abençoe a todos.